Quero compartilhar com você um pouquinho da minha percepção, o que eu achei do filme e a história do Rei Leão. Uma história recontada em 2019 e um dos pontos mais importantes foi que o filme seguiu a origem do primeiro filme, da história verdadeira do primeiro filme de Rei Leão, seguindo rigorosamente. Outro ponto importante foi que Simba, no meio do filme, começa a passar pelo seu primeiro trauma. Qual é o primeiro trauma de Simba? A morte do seu pai Mufasa. Mufasa morre, é uma estratégia do seu próprio tio Scar, que arma para Simba e Mufasa morrer. Porém, somente Mufasa morre. E Scar bota uma pressão em cima do sobrinho, dizendo para ele fugir, que a morte do Mufasa, do seu pai, foi dele. E ele foge, dominado pelo medo, dominado pela pressão do seu próprio tio, e com uma culpa, se sentindo responsável pela morte de Mufasa. E quando foge, encontra Timão e Pumba, vivendo uma vida Hakuna Matata, esqueça os seus problemas e começa a viver uma vida que não é a dele. Uma vida Hakuna Matata, porém carregando o seu trauma, carregando a sua ferida emocional, que é a morte do seu pai. Depois, Nala reencontra com Simba e tenta levar para o reinado, mas Simba ainda está remoendo a dor. Simba ainda está com dores emocionais devido ao seu trauma. Ele se sente culpado pela morte do seu pai e não se sente legítimo para assumir o reinado. E aí, depois, quando o macaco se reencontra com Simba, e o macaco faz Simba encontrar dentro dele a figura do pai, Mufasa. E depois, metaforicamente, Simba começa a ouvir, através do céu e das nuvens, o seu pai Mufasa falando com ele. E dizendo para ele que ele não tem culpa do que aconteceu, que ele não é responsável, que ele não é culpado, e que ele ama Simba. E diz para que Simba assuma o reinado, assuma o seu reinado por direito. E a partir desse momento acontece o quê? Ressignificação. A partir do momento que Simba se vê a imagem do pai dentro dele, depois, metaforicamente, escuta o pai falando com ele, dizendo que o ama, dizendo que ele não tem culpa. Isso é ressignificar. Foi ressignificado ali o trauma que Simba tinha com o seu pai pela morte, pela culpa, pela responsabilidade que Simba achava que era dele. E a partir daí, quando ressignificou, o reinado começou a passar a ter sentido para o Simba. Simba começou a enxergar que o reinado era dele e ele tinha que assumir o reinado por direito. E aí ele vai diretamente para reconquistar o reinado. E um fechamento muito bacana foi quando Simba está enfrentando o seu próprio tio. Scar fala para ele: Simba, você matou seu pai. E Simba responde: Scar, meu passado está resolvido. O que quer dizer com isso? Que ele não tem mais trauma, que ele não carrega mais a culpa da morte do pai, que ele sabe, ele entendeu, ele teve uma nova percepção do que aconteceu lá atrás, porque ele ressignificou, teve um novo sentido, o reinado passa a ser sentido para ele, ele volta a ter o propósito de ser o Rei Leão, o lugar que é dele por direito, e aí ele tem um passado resolvido, e aí ele consegue ter ação, ir para ação e conquistar novamente o reinado que é dele por direito. E o que quer dizer nessa reflexão do filme? E eu digo para você, dentro do que eu estudo, dentro do que eu acredito, dentro da hipnose clínica, dentro da inteligência emocional, que quando você tem um passado resolvido, você consegue ter um futuro certo e decidido. Essa é a minha reflexão. E eu recomendo fortemente, você que ainda não foi ver o filme do Rei Leão, leve a família, vá assistir e coloque essa reflexão. Lembre do que eu estou te falando e comece a perceber as cenas do filme. E você que já viu, relembre as cenas do filme na sua mente. E agora com essa percepção, com essa visão de reflexão da história do filme O Rei Leão. Um grande abraço e até mais!